Nós estamos chegando ao final do nosso módulo de Bibliologia e nessa aula eu queria falar um pouco sobre os atributos das Escrituras. Nós vimos na aula passada, nas aulas anteriores, o que era a inspiração e vimos qual é a doutrina ortodoxa a respeito da inspiração. Vimos que, pela doutrina ortodoxa, a inspiração ela é verbal e plenária, ou seja, cada palavra é inspirada e a inspiração se estende a todos os assuntos que a Bíblia toca. Por outro lado, nós também vimos que essa inspiração também é orgânica, ou seja, Deus não inspirou os autores à parte da sua personalidade, pelo contrário, a própria personalidade, as circunstâncias e a capacidade dos autores bíblicos fazem parte do processo de inspiração de Deus, né? Que a inspiração se refere exatamente a como Deus moveu esses autores para registrarem a revelação. Isso tudo nós já vimos em aulas anteriores. O que a gente vai ver hoje, de fato, é uma consequência da inspiração. Porque a Bíblia é inspirada, a gente pode dizer 4 coisas a respeito dela, pelo menos. A gente pode dizer que a Bíblia tem autoridade sobre nós, a gente pode dizer que a Bíblia é necessária, a gente também pode dizer que a Bíblia apresenta claramente o caminho da salvação e também pode dizer que a Bíblia é suficiente para produzir o efeito que Deus quer. Então esses são os 4 atributos das Escrituras: autoridade, necessidade, clareza e suficiência, né? Então é sobre isso que a gente quer falar aqui nessa aula. Antes de entrar nos atributos mesmo, a gente precisa ver por que essa doutrina foi formulada dessa forma, né? Embora essa seja a doutrina da igreja, a igreja sempre acreditou nisso, desde sempre. Os pais da igreja já falavam sobre essas questões, mas essa doutrina foi realmente desenvolvida na época da Reforma, em contraste com a doutrina católica romana. E aí o Bavinck vai explicar por quê, né? Porque no catolicismo romano a igreja tem precedência sobre as escrituras, né? E a igreja é representada pelo Papa, né? Então a igreja tem precedência sobre as escrituras. E aí, em contraste com isso, os reformadores desenvolveram a doutrina dos atributos das escrituras: autoridade, necessidade, suficiência e perspicuidade, que é um outro nome para clareza, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos ver um por um. Primeiro, autoridade das escrituras. O que a gente quer dizer com autoridade? A gente quer dizer o seguinte, que a autoridade das escrituras está baseada no fato de que elas autenticam a si mesmas. Quem dá autoridade para as escrituras são as próprias escrituras. Como eu disse, é o fato delas serem inspiradas que dá autoridade para elas, né? Então alguém poderia pensar o seguinte, que a igreja aceita as escrituras, por isso elas têm autoridade. Essa de fato é a doutrina católica romana, mas a gente não acredita nisso. Essa doutrina está errada. A doutrina correta é que as escrituras têm autoridade por si mesmas. A autoridade delas deriva do fato de que elas são inspiradas por Deus. Se elas são inspiradas por Deus, ela tem autoridade. E aí, o que a igreja faz é simplesmente reconhecer esse fato. Então perceba, o reconhecimento da igreja é uma consequência da autoridade inerente nas escrituras e não o contrário. O que está sendo afirmado aqui em cima é que a autoridade das escrituras depende do reconhecimento da igreja, né? Essa é a doutrina católica romana. A doutrina ortodoxa protestante é a de baixo. É que as escrituras têm autoridade por si própria e o que a igreja faz é simplesmente reconhecer essa autoridade, né? A autoridade das escrituras, então, reside no fato de que os livros são inspirados. A inspiração é a base da autoridade. É por isso que a gente falou tanto, várias aulas sobre inspiração. A inspiração é a base da autoridade das escrituras. Porque os livros são inspirados, eles são majestosos, eles são superiores a qualquer outro livro. Porque, afinal de contas, Deus é o seu autor. Então, porque eles são inspirados, eles são superiores a qualquer outro livro. E por causa disso, era inevitável que eles fossem reconhecidos como autoridade para a igreja. Então, o reconhecimento da autoridade deriva do fato de que os livros são inspirados por Deus, e não o contrário, né? Não é que
a gente aceita que os livros são inspirados porque a gente já acredita neles. Pelo contrário, os livros são inspirados e por isso nos leva a aceitá-los, a reconhecê-los, né? Os pais da igreja, ou seja, aqueles teólogos muito antigos dos primeiros séculos do cristianismo, costumavam dizer o seguinte a respeito da Bíblia, que a Bíblia é autopistos. Isso é uma palavra grega, né, que quer dizer, pistos tem a ver com fé, tem a ver com confiança. Então, autopistos quer dizer que a Bíblia é confiável por si mesma. A autoridade da Bíblia reside nela mesma, né? Ela não reside em algum ser externo que dá autoridade para a Bíblia, como a igreja. Não é a igreja que dá autoridade para a Bíblia. A Bíblia tem autoridade porque ela é inspirada por Deus. E a igreja reconhece isso, né? E a gente vê esses indícios disso nas próprias Escrituras, né? Um texto que é particularmente interessante é esse texto de Jeremias 23, 29, em que Deus diz: não é a minha palavra como fogo, como um martelo que despedaça a rocha? Parece que não tem nada a ver, mas de fato isso aqui tem tudo a ver com essa discussão, porque em Jeremias 23, o capítulo 23 de Jeremias, Deus está lidando com os falsos profetas. Profetas que diziam que eles sonhavam qualquer coisa, eles tinham uma vontade qualquer e diziam: isso é a palavra de Deus. E Deus está dizendo: vocês acham que a minha palavra é coisa simples? Qualquer um pode sonhar ou pensar qualquer coisa e dizer: isso é a palavra de Deus? Não é assim não. A minha palavra é como fogo, é como um martelo que despedaça a rocha. A minha palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Ela não é uma coisa simples que você pode dizer: eu sonhei qualquer coisa, isso deve ser mensagem de Deus para mim. E esse texto de Jeremias está dizendo exatamente que a Bíblia não é assim, a palavra de Deus não é assim. Então, existe um poder, existe uma autoridade na própria palavra de Deus. Quer você reconheça, quer não. Você pode não reconhecer que a Bíblia tem autoridade, mas isso não faz com que ela deixe de ter autoridade, porque a autoridade dela não depende do seu reconhecimento. A autoridade dela depende do fato dela ser palavra de Deus, né? 1 Pedro 1,23 também vai dizer: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é que gera o povo de Deus, e não o contrário. Não é que a palavra de Deus existe por causa da igreja. Não, a igreja existe por causa da palavra. A ordem é palavra de Deus, igreja, e não o contrário. Não é que a palavra de Deus existe por causa da igreja. Não, vocês foram regenerados por meio da palavra de Deus. A igreja existe por causa da palavra de Deus, né? Então a autoridade da palavra de Deus não depende da autoridade da igreja ou de quem quer que seja. A autoridade da palavra de Deus é pelo fato dela ser palavra de Deus. Então é isso que é a doutrina da autoridade das Escrituras. O segundo atributo das Escrituras que eu mencionei é o atributo da necessidade das Escrituras, né? Por que as Escrituras são necessárias? Elas são necessárias, e isso a gente já viu quando a gente falou sobre revelação, porque a palavra falada, a tradição falada, ela é corruptível, ela pode se corromper, né? Alguém pode contar uma história e cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Mas a letra escrita permanece para sempre, né? Então, é por isso que a Bíblia escrita é necessária para nós, né? Para prevenir essa corrupção, que a tradição é passível de corrupção, né? E veja, a igreja nunca existiu sem a palavra de Deus, é o que eu disse. A palavra de Deus é que gera a igreja e não o contrário, né? Desde o Éden, a palavra de Deus já era necessária. Gênesis 3,15 já tem a promessa de salvação, e se Adão e Eva foram salvos, eles foram salvos porque creram nessa promessa. Então, a igreja sempre existiu por causa da palavra de Deus. No entanto, mesmo nessa época, a palavra de Deus ainda não estava escrita. E para que essa palavra então fosse preservada por todas as gerações, Deus ordenou que um dia ela fosse escrita. Agora, uma vez que ela está escrita, ela se tornou necessária. Porque hoje nós não temos como saber que Deus disse aquilo para Adão e Eva. A única forma como a gente sabe que Deus disse isso ou aquilo para Adão e Eva ou para quem quer que seja é porque isso está escrito
na Bíblia, está escrito nas Escrituras. Então, uma vez que ela foi escrita, a Escritura se tornou necessária, né? E a palavra de Deus falada poderia ser corrompida pelas pessoas ao longo do tempo. Mas uma vez que ela foi escrita, ela se tornou necessária. E veja, necessária não apenas para a salvação, ela é necessária para a salvação, é o único meio que a gente conhece, por exemplo, o Evangelho, a história de Cristo é pelas Escrituras, mas não apenas, ela é necessária para tudo que a igreja faz. Ela é necessária para a gente saber como a gente deve se comportar na igreja, como a gente deve se comportar no mundo. Ela é necessária para a gente saber como a gente deve aconselhar uns aos outros. Ela é necessária para a gente saber como deve ser o batismo, como deve ser a ceia, quais devem ser os ofícios da igreja, quem deve ser responsável pelo que na igreja. A Bíblia é necessária para tudo isso, ela não é necessária apenas para a salvação. Ela é necessária para tudo que diz respeito ao nosso conhecimento de Deus e ao nosso relacionamento com Ele, né? Então, a necessidade das Escrituras é uma doutrina bastante abrangente. O terceiro atributo das Escrituras que eu citei é a clareza, né? A gente viu o Bavinck também chama isso de perspicuidade, é clareza. E veja, falar da clareza das Escrituras pode ser um pouco complicado, porque você vai pensar, poxa, mas a Bíblia não é tão clara como eu gostaria. Existem muitos textos bíblicos que são obscuros, que são difíceis de entender. É verdade, a gente não está dizendo que a Bíblia inteira é fácil de entender. Não, existem muitos textos difíceis de interpretar e outros que, embora não sejam tão difíceis, mas exigem muito estudo. Você tem que estudar e pensar e consultar muito material para conseguir entender. É verdade, existem textos difíceis. Quando a gente fala da clareza, a gente não está falando que a Bíblia inteira é inteiramente clara em todos os seus assuntos. Não é. Às vezes é difícil. O que a gente está falando sobre clareza diz respeito ao caminho para a salvação. O caminho de salvação é claro. É claro na Bíblia inteira, né? Se você só tivesse o livro de Gênesis, só com o livro de Gênesis você pode ser salvo, certo? A Bíblia inteira é clara sobre como você pode ser salvo, né? O ensino sobre salvação é ensinado claramente, do Gênesis ao Apocalipse. Qual é esse ensino? É a salvação pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Esse ensino. Isso é claro. Outras coisas podem ser difíceis, certo? Quantas pessoas saíram do Egito com Moisés? É difícil. Muitas perguntas a gente poderia fazer e são difíceis. Qual é a ordem dos eventos sobre a volta de Cristo? Essa é uma pergunta difícil de responder, exige muito estudo. Não estamos falando que tudo é claro. O que nós estamos falando é que essa doutrina aqui é clara. A doutrina da salvação. Salvação pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. E se você estranhou que eu falei sobre a doutrina da salvação pela graça mediante a fé do Gênesis ao Apocalipse, é a própria Bíblia que afirma assim, né? Esse caminho para a salvação já estava suficientemente claro no Éden, naquela promessa de salvação que Deus fez para Adão e Eva. Tanto é assim que Abel foi salvo como? Pela fé. Hebreus 11:4 vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ou seja, a fé de Abel, aquilo que ele sabia sobre Deus, mesmo que era pouco, era suficiente para ele oferecer um sacrifício a Deus. Ou seja, era suficiente para ele saber como ele deveria se comportar. E pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ou seja, Abel é salvo, Abel está vivo. Embora tenha morrido, ele está vivo com Deus no céu. Portanto, a fé foi suficiente para Abel ser salvo e a fé foi suficiente para Abel saber como ele deveria se comportar com Deus. Que fé? A fé no conhecimento, no pouco conhecimento que ele tinha sobre Deus. Ou seja, aquela revelação de Deus, mesmo pouca, mesmo apenas dentro dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, né, daquilo que Abel sabia sobre Deus, aquilo já era suficientemente claro para que Abel pudesse ser salvo e soubesse como se comportar, né? Então a clareza das Escrituras é isso. Não é que a Bíblia inteira é fácil de desinterpretar, não é isso, ela não é. Mas o caminho para a salvação está apresentado de maneira clara nas Escrituras. Isso não é difícil de entender, é claro.
Pela clareza das Escrituras, então, nós queremos dizer não que a Bíblia seja igualmente clara em todas as suas partes, não é, mas que o caminho para a salvação é claramente ensinado em toda a Bíblia. Essa é a doutrina da clareza. E o último atributo das Escrituras é o do atributo da suficiência das Escrituras. Como eu disse, todos esses atributos foram desenvolvidos pelos reformadores em contraste com a doutrina católica romana. Nesse ponto, a doutrina católica romana acredita que em algumas partes a Bíblia é incompleta e tem que ser aumentada pela tradição. E contra essa doutrina, os reformadores desenvolveram a ideia de que as Escrituras não precisam ser aumentadas pela tradição, elas são suficientes em si mesmas. Um texto interessante sobre essa questão da tradição é exatamente Mateus 15, onde Jesus vai falar sobre isso. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Então, se o nosso ensino não for nada além de regras ensinadas por homens, não for nada além da tradição, nossa adoração é vã. É isso que Jesus está dizendo. Se o nosso ensino for baseado apenas em regras ensinadas por homens, nossa adoração é vã. Ou seja, a gente precisa das Escrituras. As Escrituras são suficientes, elas não precisam da tradição. Se elas precisassem da tradição, a gente teria um problema, porque se tudo que a gente tem é a tradição, nossa adoração é vã. Esse é o raciocínio. Então, agora, veja, a gente precisa fazer um cuidado aqui. O que eu estou dizendo não é que as Escrituras são suficientes para nos dar todo o conhecimento que a gente precisa. Não é isso. Elas não são suficientes para ensinar tudo que a gente precisa saber sobre biologia, história, engenharia ou qualquer outra coisa. Não. Mas as Escrituras são suficientes, sim. Para quê? Para aquilo a que elas se propõem. Ou seja, para nos ensinar o caminho para a salvação e para produzir em nós um amor a Deus e santidade de vida, para nos ensinar quem é Deus e como nós devemos nos relacionar com Ele. Para isso, as Escrituras são suficientes. Elas não precisam de nada mais. Você apenas com as Escrituras é capaz de aprender isso, de aprender quem Deus é, como você deve se relacionar com Ele, como você pode ser salvo. Para isso, as Escrituras são suficientes, elas não precisam ser complementadas por tradição, por comentário, por quem quer que seja. Agora, falar isso talvez tenha soado um sino aí, por quê? Em outras aulas eu disse que, quando a gente estudou a inspiração, a gente viu que a inspiração da Bíblia abrange todos os assuntos que ela toca. É verdade. Então, vamos colocar isso aqui claramente. As Escrituras são verdadeiras em todos os assuntos que tocam. Por quê? Porque a inspiração abrange tudo que a Bíblia fala. Tudo que a Bíblia fala é inspirado, então tudo que a Bíblia fala é verdadeiro. Isso não significa que a Bíblia fale tudo sobre esses assuntos. Por exemplo, a Bíblia diz que Noé construiu uma arca. Então é verdade que Noé construiu uma arca. E a Bíblia dá as medidas dessa arca. Então, se você construir uma arca com aquela madeira, com aquelas medidas, aquilo vai boiar. É isso que a Bíblia está afirmando indiretamente, que é verdade que Noé construiu a arca daquele jeito e funcionou. Agora, isso significa que a Bíblia é suficiente para tudo que a gente precisa saber sobre engenharia naval para construir barcos? Não, a Bíblia não é suficiente para isso. A Bíblia é verdadeira em todos os assuntos. Ela é suficiente para quê? Para aquilo a que ela se propõe. O quê? O caminho da salvação. E o nosso relacionamento com Deus. É para isso que a Bíblia se propõe. Então, nesse sentido, ela é suficiente. Agora, ela é verdadeira em tudo que afirma. Essa é diferente. Muitos teólogos afirmaram coisas diferentes disso. Eles dizem, por exemplo, que as Escrituras são suficientes naquilo que ela se propõe. Ou são verdadeiras naquilo que ela se propõe. Não, isso é falso. As Escrituras são verdadeiras em todos os assuntos que tocam, mas elas são suficientes para aquilo que ela se propõe. Essa é a doutrina da suficiência das Escrituras. Então, esses são os atributos das Escrituras: autoridade, necessidade, clareza e suficiência.